O vídeo de hoje é basicamente sobre tutoriais. Tem gente que odeia, tem gente que não vê problemas, mas existem maneiras de implementá-los sem que você perceba que está sendo ensinado por alguém. Pois é, tem vários exemplos disso. Outros jogos, nem tanto. Imagine você, um jovem gafanhoto que ganhou seu primeiro videogame, um PlayStation 1. Um dia, você foi agraciado em receber o jogo Driver. Caralho, um jogo de corrida que parece maneiro, porra, vamos testar e tal. Então você é colocado nessa tela. Aparentemente você tem que cumprir esses desafios que o jogo está propondo. Alguns você pode mais ou menos entender o que são, como 180 ou 360, mas o que caralhos é um burnout? Ou um slalom? Ou um lap? Ou um brake test? Se você demorou para entender o que devia ser feito, ou mesmo desistiu de tanto tentar, relaxa. O tutorial de Driver é muitas vezes considerado um dos mais tenebrosos já criado, já que ele pouco ensina ao jogador e obriga que você cumpra os desafios. O tutorial depende muito de que jogo você está fazendo, mas um bom tutorial é uma parte bastante subestimada de um jogo, que teve que evoluir muito com o tempo. No vídeo sobre Mario, eu falo sobre como a primeira fase é basicamente um tutorial gigante, mas é feito de maneira tão simples que muita gente acaba nem percebendo isso. O youtuber Egoraptor fez um vídeo falando sobre Mega Man, em que ele mostra as decisões de game design dos primeiros jogos e mostra como eles também eram eficientes em mostrar a mecânica sem ficar jogando ela na cara de um jogador com um textinho expositivo. O vídeo dele está aí na descrição. É óbvio que com o tempo, os jogos foram aumentando em complexidade, os controles foram tendo cada vez mais botões e isso exigiu que as empresas aperfeiçoassem seus tutoriais. Fazer uma fase com um tutorial invisível como em Mario mostrou não dar certo em algumas vezes, como no próprio Zelda, que ficou meio confuso para os jogadores. Mas isso não impediu que alguns desenvolvedores imaginassem formas criativas de inserir o seu tutorial, e às vezes, formas não tão criativas assim. Eu vou definir um bom tutorial com a ideia de que o jogo deve ser capaz de se explicar, mesmo que o jogador não fale nem o idioma que está sendo usado. Quando você coloca nomes bem específicos de acho que manobras possíveis de se fazer com o carro, você dificulta a compreensão de muita gente que 1. Não está nesse nicho de carros e nem entende disso, e 2. Não fala inglês. Não há uma fórmula para um bom tutorial, mas existem algumas regrinhas que a maioria dos desenvolvedores seguem para manter o interesse do jogador. A primeira coisa é algo que os desenvolvedores de Plants vs Zombies acabaram percebendo, que o interesse dos jogadores em aprender sobre o jogo era proporcional ao tempo gasto no mesmo. Ou seja, se eles quisessem inserir uma nova informação, era melhor fazer isso quando o jogador estivesse prestes a usar essa informação. Eles perceberam que sobrecarregar o jogador com informações atraía muita pouca gente e alguns chegavam a abandonar o jogo. Apresentar apenas as informações necessárias torna até os jogos mais complexos, como aqueles de estratégia, mais digeríveis para um novo jogador. Pegamos um jogo chamado Mini Metro, um jogo de estratégia com puzzle. Em um primeiro momento, há pouquíssima informação na tela, que vai gradualmente aparecendo à medida que você precisa dela. Uma segunda técnica que pode ser usada é conectar o tutorial do jogo ao próprio jogo. Como assim? Vamos explicar. Ao criar Assassin's Creed 3, a Ubisoft teve uma ideia que à primeira vista parecia interessante, mas que rapidamente ficou maçante para mim. A maioria dos tutoriais estão inseridos em um segmento do jogo que é um tutorial. Ao invés de colocar o jogador para jogar como Connor desde o começo e ficar botando um monte de caixinha ensinando o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, ela cria toda uma sessão com o pai de Connor, para mostrar como funciona a movimentação, o combate, as missões. O problema é que nós temos uma espécie de tutorial usando o próprio Desmond. Depois nós temos a própria parte do Raiden, que tem o mesmo efeito, e depois a gente ainda tem que jogar com o Connor criança para ter os tutoriais referentes às mecânicas únicas do personagem. É uma forma mais interessante, mas que se torna maçante. Assassin's Creed não inventou isso. O próprio Fallout 3 já usava de um sistema parecido. A primeira parte do jogo, do Vault, já configura o mundo, como funcionam os diálogos, as escolhas e as mecânicas de combate. O problema desse tipo de abordagem é que mesmo se a Ubisoft tivesse feito algo mais enxuto, ele cairia em outra questão. Geralmente essas sessões, por serem tutoriais, são mais lentas, tem menos coisas para o jogador fazer e nem tudo está desbloqueado desde o começo. Aí entra a questão, cada vez que você repete Fallout 3 e Assassin's Creed 3, essas partes ficam cada vez piores, porque são sessões longas, obrigatórias e monótonas. O que pode ser feito quando você vai criar um jogo é o que The Witcher 3 faz. Ele usa um tutorial do tipo, mas você pode simplesmente pular ele e ainda faz sentido dentro daquele universo, porque Geralt recusar um treinamento é crível, porque ele já é um bruxo fodão. A ideia de pular o tutorial é a saída perfeita para o problema que Fallout 3 e Assassin's Creed 3 têm.
mas que principalmente em Fallout, a opção de simplesmente pular essa introdução não faz muito sentido dentro do jogo, já que a gente é apresentado a muita coisa aqui. Esse tipo de abordagem funciona por um certo modo porque ela integra uma parte da própria história do jogo com os tutoriais, mas ao mesmo tempo ela tem um problema de ser uma parte importante da própria história do jogo, então isso torna seu tutorial não pulável, o que é uma merda para quem está repetindo o jogo. Outros desenvolvedores usam do texto, sendo essa a forma mais óbvia, mas que também é de longe a pior. O texto que para a sua gameplay estraga a imersão do jogo, mata o ritmo e muitas vezes é simplesmente ignorado pelo jogador. E se o jogador quer pular o seu tutorial, saiba que é porque ele falhou em transmitir a mensagem. Sem contar que, uma caixa de texto explicando o que o jogador tem que fazer falha em identificar se o jogador entendeu o que está sendo transmitido. Eu posso muito bem colocar um tutorial X, mas naquela parte do jogo você pode passar de outra forma. Então se o jogador passou de outra forma, como eu posso ter certeza de que ele entendeu o que o tutorial dizia? Isso nos leva ao meu estilo favorito, os tutoriais invisíveis. Já citamos Mario, já citamos Mega Man, mas também existem outros dois jogos que seria interessante falar sobre, Half-Life 2 e Dark Souls 3. Dark Souls 3 tem um tutorial perfeito, porque junta o tipo mais criativo, sendo um tutorial invisível, com o tipo mais cretino, a caixa de texto. O jogador tem a opção de escolher qual ele quer usar. Isso é bem interessante. O primeiro inimigo do jogo serve para testar sua capacidade. Na mesma área, temos um inimigo que ataca a longa distância, incentivando o jogador a testar os botões de bloqueio e esquiva. Depois, tem uma junção desses dois, estabelecendo as diferentes abordagens que os inimigos podem ter ao mesmo tempo. O jogo também abre caminhos para exploração, ao mesmo tempo que coloca uma criatura claramente muito mais forte que você naquele ponto, mostrando que, apesar de incentivar a exploração, o jogo vai te punir por ser fraco. Às vezes, conhecer os seus limites em Dark Souls é benéfico. Depois, nós enfrentamos vários inimigos para aperfeiçoar nossa habilidade de combate e temos um boss. Essa parte inicial de Dark Souls é impressionante, ensina tudo de forma muito clara, sem precisar de absolutamente nenhuma linha. Mas você é o tipo de cara que gosta de simplesmente ter uma caixa de texto na sua frente falando que botão você tem que apertar para fazer a coisa X, é só você ver o tutorial que está nas marcas no chão. Agrada gregos e troianos. E apesar de você ter as suas dificuldades em Dark Souls, você não pode negar que poucas dúvidas ficaram depois desse começo. Outro jogo que faz isso de forma magistral é Half-Life. Em um ponto do jogo nós vamos para Ravenholm. Aqui nós usamos a Gravity Gun. Em um ponto do mapa vemos uma serra que separou um zumbi no meio. Depois, quando usamos a arma para pegar uma serra, imediatamente um zumbi aparece em nossa frente. Instintivamente você atira a serra nele e percebe o quão eficaz isso é contra o inimigo. Half-Life não precisou explicar com caixa de texto, personagens explicando as coisas ou qualquer merda do tipo. Ele simplesmente colocou uma cena. Um zumbi está fatiado e tem uma serra que o fatiou. E depois você tem uma serra e tem um zumbi na sua frente. É muito fácil ligar os pontos. Em um outro momento do jogo, nós somos introduzidos às cracas. Elas ficam no teto e te prendem se você passar por baixo delas. Como Half-Life explica o funcionamento desse inimigo? Com a caixa de texto? Com o personagem contando como eles atacam as presas? Com a notinha escondida no canto do mapa? Não. Assim. Em um outro ponto, nós temos que passar por um barril, que obviamente pode ser empurrado. Mas há um declive, o barril vai caindo e é puxado pela craca. Ou seja, você percebe que o inimigo puxa objetos também. E ao lado desse barril, tem um barril explosivo. Pois é, essa forma de tutorial é amplamente usada pela Valve em seus jogos. Portal é basicamente uns 50% ou 60% feito unicamente de tutoriais, mas são tão bem feitos, introduzidos e explicados que você basicamente nem percebe isso. Ravenholm inclusive é o ápice do level design em jogos da Valve, mas talvez isso fique para um futuro vídeo falando só sobre Half-Life, que obviamente vai demorar muitos e muitos meses para aparecer aqui no canal. Um bom tutorial às vezes não envolve nem dinheiro, envolve criatividade e disciplina. Absolutamente todo jogo exige que o jogador traduza o que acontece na tela em um botão ou ação. Então todos os jogos precisam de um tutorial. Quando o desenvolvedor tem a disciplina para estar atento a como ele vai ensinar o jogador, ele consegue criar o melhor tipo de tutorial que existe, aquele que ninguém percebe que está lá. Mas é basicamente isso. Espero que tenham gostado e tchau.